Existe uma parte de você prefere fingir que não existe. Uma parte sombria, primitiva, que abriga impulsos, desejos e qualidades que considera inaceitáveis. Joseph Campbell, o grande estudioso da mitologia, chamava isso de sombra, e dedicou anos estudando o que acontece quando nos recusamos a reconhecer e integrar esse aspecto fundamental de nossa natureza. Campbell descobriu algo perturbador em seus estudos dos mitos. Em todas as culturas, as histórias mais poderosas falam sobre heróis que precisam enfrentar e integrar seus aspectos sombrios para alcançar a completude. Aqueles que recusam essa jornada inevitavelmente enfrentam consequências devastadoras. Você já se perguntou por que certas pessoas explodem em raiva de forma desproporcional? Por que alguns indivíduos aparentemente bons cometem atos terríveis? Porque você mesmo às vezes age de formas que não reconhece como suas? Hoje vamos mergulhar na compreensão campbelliana da sombra e descobrir o que acontece quando você continua negando essa parte essencial de quem você é. O que é a sombra? Segundo Campbell, profundamente influenciado por Carl Jung, compreendia a sombra como o repositório de todos os aspectos de nossa personalidade que julgamos inaceitáveis e, portanto, reprimimos. Mas Campbell foi além de Jung, conectando o conceito da sombra com os padrões mitológicos universais. Para Campbell, a sombra não é simplesmente o lado mau de uma pessoa. Ela contém não apenas impulsos destrutivos, mas também potenciais criativos, paixões autênticas e forças vitais que foram suprimidas porque não se encaixavam na imagem que queremos projetar. Campbell observou que nos mitos, a sombra frequentemente aparece como dragões, monstros ou vilões que o herói deve enfrentar. Mas aqui está o insight crucial. Esses antagonistas não são entidades externas a serem destruídas, mas aspectos reprimidos do próprio herói que precisam ser reconhecidos e integrados. A sombra se forma através de um processo que Campbell chamava de domesticação psíquica. Desde a infância, aprendemos quais aspectos de nossa natureza são socialmente aceitáveis e quais devem ser escondidos. A raiva, a sexualidade, a agressividade, a ambição, a vulnerabilidade. Diferentes culturas e famílias reprimem diferentes qualidades. Campbell enfatizava que a sombra não é inerentemente negativa. Ela contém energia psíquica bruta que, quando integrada conscientemente, se torna uma fonte tremenda de vitalidade e autenticidade. Quando negada, essa mesma energia se manifesta de formas destrutivas e incontroláveis. O problema surge quando tentamos viver apenas através de nossa persona, a máscara social que desenvolvemos para sermos aceitos. Campbell observou que quanto mais rígida nossa persona, maior e mais poderosa se torna nossa sombra reprimida. As consequências da não integração. Campbell identificou várias consequências específicas que inevitavelmente surgem quando nos recusamos a integrar nossa sombra. Essas consequências seguem padrões que ele encontrou repetidamente nos mitos de todas as culturas. A primeira consequência: a projeção destrutiva. Quando não reconhecemos nossa própria sombra, Campbell observou que começamos a projetá-la em outras pessoas. Desenvolvemos antipatias intensas e aparentemente irracionais por certas pessoas, geralmente aquelas que estão expressando qualidades que negamos em nós mesmos. Esta projeção é particularmente perigosa porque nos impede de ver outras pessoas claramente. Campbell notou que as mesmas qualidades que mais nos irritam nos outros são frequentemente aquelas que mais reprimimos em nós mesmos. O workaholic que despreza pessoas preguiçosas pode estar negando sua própria necessidade de descanso e prazer. A segunda consequência: explosões incontroláveis. Campbell observou que energia reprimida sempre encontra uma forma de se manifestar. Quando negamos consistentemente nossa sombra, ela eventualmente explode de formas dramáticas e frequentemente destrutivas. A pessoa que nunca expressa raiva pode explodir em fúria violenta. O indivíduo que se orgulha de sua pureza moral pode se envolver em escândalos sexuais. Campbell via essas explosões não como falhas de caráter, mas como tentativas desesperadas da psique de restaurar o equilíbrio. Essas explosões são particularmente devastadoras porque acontecem sem consciência ou controle. A pessoa fica tão dissociada de sua sombra
que quando ela emerge, é como se fosse possuída por uma força estranha. A terceira consequência, a vida empobrecida. Campbell notou que quando reprimimos nossa sombra, não perdemos apenas os aspectos negativos, perdemos também vitalidade, criatividade e autenticidade. A sombra contém não apenas raiva e lascívia, mas também paixão, espontaneidade e força criativa. Pessoas que vivem desconectadas de sua sombra frequentemente levam vidas que parecem certas, mas se sentem vazias. Elas seguem todas as regras, atendem todas as expectativas, mas perderam contato com aquilo que as faz sentir-se verdadeiramente vivas. A quarta consequência, a repetição de padrões destrutivos. Campbell observou que quando não integramos nossa sombra conscientemente, ela nos controla inconscientemente. Repetimos os mesmos padrões destrutivos indefinidamente, sem entender por quê. A pessoa que jura nunca ser como seus pais abusivos pode se encontrar repetindo exatamente os mesmos comportamentos. O indivíduo que prometeu nunca ser ganancioso pode descobrir-se obcecado por dinheiro. Campbell via isso como a sombra reivindicando seu direito de expressão através de padrões compulsivos. A sombra nos relacionamentos. Campbell dedicou atenção especial a como a sombra não integrada se manifesta nos relacionamentos, observando padrões que aparecem consistentemente nos mitos românticos de todas as culturas. A projeção romântica. Campbell observou que frequentemente nos apaixonamos por pessoas que carregam qualidades de nossa sombra não integrada. O introvertido se apaixona pelo extrovertido, a pessoa controlada se sente atraída pelo espontâneo. Inicialmente, isso parece complementar, mas Campbell alertava que sem integração consciente, esses relacionamentos se tornam campos de batalha. O problema surge quando esperamos que o parceiro viva nossa sombra por nós, em vez de integrarmos essas qualidades em nós mesmos. Isso cria uma dinâmica codependente onde cada pessoa representa apenas metade de um ser humano completo. O ciclo de idealização e demonização. Campbell identificou um padrão destrutivo nos relacionamentos onde a sombra não é integrada. Primeiro, idealizamos o parceiro como portador de todas as qualidades que negamos em nós mesmos. Depois o demonizamos quando ele inevitavelmente nos decepciona. Este ciclo é particularmente cruel porque a mesma qualidade que inicialmente nos atraiu, a espontaneidade do parceiro, por exemplo, se torna aquilo que mais nos irrita. Campbell via isso como resultado de não assumirmos responsabilidade por desenvolver essas qualidades em nós mesmos. A transmissão geracional. Campbell observou que pais que não integraram sua sombra inevitavelmente a transmitem para seus filhos. Tentam criar filhos perfeitos que não tenham suas qualidades negativas, mas acabam criando indivíduos fragmentados que carregarão os mesmos conflitos para a próxima geração. A jornada de integração. Campbell mapeou um processo específico para integrar a sombra, baseado nos padrões que encontrou nos mitos de transformação de todas as culturas. O reconhecimento, ou primeiro passo, segundo Campbell, é reconhecer honestamente a existência de nossa sombra. Isso requer coragem porque significa admitir que não somos as pessoas boas que pensávamos ser. Campbell enfatizava que este reconhecimento não é sobre se tornar uma pessoa pior, mas sobre se tornar uma pessoa completa. Campbell sugeria prestar atenção às nossas projeções. Que tipos de pessoas nos irritam desproporcionalmente? Que qualidades criticamos duramente nos outros? Essas frequentemente apontam para aspectos de nossa própria sombra. A exploração consciente. Campbell recomendava explorar nossa sombra através de métodos conscientes e seguros. Isso pode incluir trabalho com sonhos, criatividade artística, ou simplesmente observar nossos impulsos sem julgamento. O objetivo não é agir sobre todos os impulsos sombrios, mas reconhecê-los como parte de nossa totalidade. Campbell enfatizava que explorar a sombra não significa se tornar licencioso ou destrutivo. Significa desenvolver uma relação consciente com essas energias para que possam ser canalizadas construtivamente. A integração gradual. Campbell observou que a integração da sombra é um processo gradual, não um evento único. Envolve encontrar formas saudáveis e socialmente construtivas de expressar energias que antes eram reprimidas. Por exemplo,
Alguém que reprimiu sua agressividade pode aprender a ser assertivo. Uma pessoa que negou sua sexualidade pode desenvolver uma relação madura e saudável com sua sensualidade. Campbell via isso como transformar energia bruta em força refinada. A aceitação da complexidade, o estágio final, segundo Campbell, é aceitar que somos seres intrinsecamente complexos e contraditórios. Podemos ser simultaneamente gentis e cruéis, generosos e egoístas, nobres e mesquinhos. Esta aceitação não é resignação, mas maturidade. Campbell observou que pessoas que integraram sua sombra se tornam mais compassivas, não menos. Elas compreendem a condição humana de forma mais profunda porque reconhecem a totalidade da experiência humana em si mesmas. Sinais de sombra. Não integrada. Campbell identificou sinais específicos que indicam quando alguém não está integrando adequadamente sua sombra. Julgamentos. Extremos. Pessoas com sombra não integrada tendem a ver o mundo em termos extremamente preto e branco. Elas dividem as pessoas em boas e más, sem nuances. Campbell observou que esta rigidez moral frequentemente mascara uma profunda insegurança sobre a própria bondade. Comportamentos compulsivos. Campbell notou que comportamentos compulsivos frequentemente representam manifestações descontroladas da sombra. Isso pode incluir vícios, obsessões ou padrões repetitivos que a pessoa sente que não consegue controlar. Fadiga crônica. Manter uma persona rígida enquanto reprime a sombra requer energia enorme. Campbell observou que pessoas nesta situação frequentemente sofrem de fadiga crônica inexplicável. Elas estão literalmente exaustas de lutar contra si mesmas. Relacionamentos superficiais. Campbell notou que pessoas que não integraram sua sombra frequentemente têm dificuldade de formar relacionamentos verdadeiramente íntimos. Elas temem que, se outros virem sua verdadeira natureza, serão rejeitadas. Campbell oferecia métodos práticos para iniciar o processo de integração da sombra. O trabalho com sonhos. Campbell enfatizava que os sonhos são uma das formas mais diretas de acessar nossa sombra. Figuras ameaçadoras ou repulsivas em sonhos frequentemente representam aspectos reprimidos de nós mesmos. Em vez de fugir dessas figuras, Campbell sugeria dialogar com elas. A criatividade como portal. Campbell via a expressão criativa como uma forma segura de explorar conteúdos sombrios. Através da arte, escrita ou música, podemos dar voz a aspectos de nós mesmos que normalmente mantemos escondidos. A observação sem julgamento. Campbell recomendava desenvolver a capacidade de observar nossos impulsos negativos sem imediatamente julgá-los ou reprimi-los. Esta observação consciente é o primeiro passo para a integração. O diálogo interior. Campbell sugeria conversar internamente com nossa sombra, perguntando o que ela quer e precisa. Frequentemente descobrimos que por trás de impulsos aparentemente destrutivos existem necessidades legítimas que podem ser atendidas de formas construtivas. Para começar sua jornada de integração da sombra hoje, Campbell sugeriria alguns exercícios práticos. Primeiro, identifique 3 pessoas que o irritam profundamente e pergunte-se que qualidades específicas nelas o incomodam. Essas podem apontar para aspectos de sua própria sombra. Segundo, observe seus sonhos por uma semana, prestando atenção especial a figuras que o assustam ou repugnam. Tente dialogar com essas figuras em imaginação ativa. Terceiro, experimente expressar um aspecto reprimido de sua personalidade de forma segura e construtiva. Se você sempre é boazinho, pratique ser assertivo. Se você sempre é sério, permita-se ser bobo. Joseph Campbell nos mostra que integrar nossa sombra não é opcional. É essencial para viver uma vida plena e autêntica. Quando continuamos negando aspectos fundamentais de nossa natureza, não nos tornamos pessoas melhores, mas pessoas fragmentadas e potencialmente perigosas. A jornada de integração da sombra é desafiadora, mas Campbell nos assegura que é também profundamente liberadora. Quando paramos de lutar contra nós mesmos, descobrimos reservas de energia e criatividade que nem sabíamos que existiam. Sua sombra não é seu inimigo.
Ela é uma parte de você que está esperando para ser reconhecida e integrada. A questão não é se você tem uma sombra, mas se terá coragem de encontrá-la conscientemente antes que ela se manifeste inconscientemente. Que aspecto de sua personalidade você tem mais medo de reconhecer? Compartilhe nos comentários sua reflexão sobre este tema. E se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se para mais explorações sobre autoconhecimento através da sabedoria de Joseph Campbell. Lembre-se, você não pode ser verdadeiramente bom até que reconheça sua capacidade de ser mal. A integração é o caminho para a totalidade.